Tiribim, tiribom, tiribim, bom, 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 tiribim. O Yiddish era a língua oficial dos judeus na Europa até a metade do século XX. O idioma, uma mistura de hebraico com alemão, define muito da identidade judaica vivida pela comunidade naquela época. Eram filmes, livros e ecossistemas inteiros dedicados ao Yiddish. Após a fundação do Estado de Israel, o Yiddish foi aos poucos se dissolvendo entre as gerações que vieram e hoje são poucos os falantes da língua, que basicamente se limitam entre ultra-ortodoxos, estudiosos e gerações de avós e bisavós. Porém, sabemos o quanto o Yiddish definiu muito do vocabulário da comunidade, que são palavras que estão hoje na boca, que estão até hoje, melhor dizendo, na boca do povo. Schlepper, schmutzig, meshuggene, mensch, oivei são apenas algumas das expressões constantemente repetidas no dia a dia comunitário. O que essas palavras significam? Qual o status do Yiddish hoje em dia? Podemos defini-lo como língua morta? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e falo com você diretamente de Santiago, no Chile. A nossa convidada hoje é a Lilian Starobinas, ela que é ex-presidente da Casa do Povo, que antes hospedava a escola tradicionalmente Yiddish Sholem Aleichem. Ela participou também da reconstrução da biblioteca Yiddish e também integra grupos que estudam a língua até hoje. Lilian, obrigada por participar com a gente, é um prazer ter você para falar sobre esse tema tão importante para a cultura judaica. O prazer é meu, agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar sobre Yiddish. Lilian, bom, para começar do começo, de onde que veio o Yiddish? Quando começou e por que houve o seu declínio? É realmente uma língua judaica ou outras pessoas falavam também? Olha, o Yiddish, ele é tradicionalmente um idioma dos judeus, que a gente chama de judeus askenazitas, são os judeus do centro e leste europeu. Se desenvolve no final da Idade Média e mais modernamente, quando você tem uma grande concentração dessa população judaica nessa região, e nós temos, então, um desenvolvimento próprio, pegando influências do alemão, a gente tem também influências das línguas eslavas e algumas palavras do hebraico também. Naquele momento, acho que a gente poderia dizer que o Yiddish era uma língua concentradamente da população judaica. Mais adiante, acho que no século XX, a gente vê uma aproximação maior da população não judaica também fazendo usos do Yiddish. Uhum. E você acha que hoje em dia, Lilian, dá para chamar o Yiddish de língua morta ou não? Eu entendo que existe possibilidade da gente ver muitos usos do Yiddish em situações muito diferentes. Eu acho difícil a gente falar em língua morta na maior parte dos casos do universo das línguas, né? O Yiddish se manteve ativo, seja nas comunidades mais ortodoxas, o Yiddish se manteve ativo em grupos importantes do universo intelectual. A gente precisa lembrar que os movimentos de esquerda tiveram uma aproximação forte do Yiddish, a gente teve publicações, jornais em Yiddish, alguns deles ainda hoje saindo em papel, né? Agora, as línguas às vezes têm os seus momentos de uma amplitude maior do número de falantes e de produção cultural, e eu acho que a gente precisa ver, sim, que a gente viveu muitas décadas de um certo papel secundário, de um segundo lugar para a língua Yiddish, mas eu acho um exagero falar em língua morta, mesmo porque a gente tem, desde das comunidades que vivem e criam seus filhos em Yiddish, até uma retomada importante nas duas últimas décadas, né? Vários centros universitários, vários festivais internacionais, vários cursos de verão, uma população jovem se interessando, produção cultural em Yiddish. Então, não existe língua morta quando você está produzindo cultura utilizando essa língua. Uhum. E o Yiddish, você acha que é uma língua que se relaciona com a identidade judaica como um todo ou só com os judeus ashkenazim? Olha, os judeus ashkenazim têm uma influência importante no conjunto da identidade judaica.
Eu acho que quando a gente reconhece elementos que têm a ver com as figuras da literatura, com inspirações que levaram depois ao universo do teatro e depois saindo do teatro para o cinema, para os musicais, e mesmo considerando que a gente tem, segunda metade do século XX, né, uma integração muito maior entre as comunidades, mesmo a convivência entre judeus faraditas ou mesmo judeus que a gente chama de Mizrahim, né, que são mais de origem dos países árabes, a gente vai ter uma mescla cultural. Então, ainda que a gente tenha as raízes do Yiddish muito forte dos judeus askenazitas, a vivência desses grupos ela foi muito mais mesclada nos últimos 50 anos. Então, acho que a gente reconhece uma força importante. Entre outras coisas também porque é uma população muito numerosa e com um universo cultural muito vigoroso, uma literatura farta, uma influência importante em outras culturas depois. Então, acho que tem, sim, muita influência do Yiddish em outros setores da vivência cultural judaica e aí com influências na identidade também. Uhum. E Lilian, como que o Yiddish virou uma referência em relação aos ultra-ortodoxos? Por que o Yiddish virou um elemento religioso? Porque só para contextualizar para quem não está tão familiarizado, que às vezes a gente acaba indo no embalo e fala coisas que as pessoas nem sabem, mas tanto em Israel, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, enfim, inúmeras, diria que talvez todas as comunidades ultra-ortodoxas, independente do país que elas vivem, elas não falam a língua do país que elas vivem, elas falam o Yiddish. Como é que foi que essa língua virou um símbolo ultra-ortodoxo, digamos assim? Acho que a gente precisa considerar que durante a maior parte do tempo em que as comunidades judaicas viveram fora de Israel, né, no que a gente chama da dispersão, enfim, 2000 anos antes da criação do Estado de Israel, essas comunidades elas falavam, quando necessário, a língua local, entre elas alguma língua em comum, e o hebraico como língua litúrgica, né? Como língua da reza, do dia a dia da vida religiosa, do estudo, da oração. E aí desenvolviam na sua linguagem do dia a dia um linguajar próprio, né? Para a comunicação e para as coisas do cotidiano. Então, você tem a língua do cotidiano e você tem a língua dos estudos sagrados. O hebraico é a língua dos estudos sagrados. Especialmente quando a gente tem essas comunidades que você está chamando de ultra-ortodoxa, e aí a gente está falando das comunidades ultra-ortodoxas de origem dessa região da Europa Oriental, a gente vê uma manutenção dessa localização do hebraico enquanto língua dos momentos mais sagrados, né? Parte dessas comunidades não reconhecem o sionismo e todo o movimento que tem a ver com a retomada do Estado de Israel, da terra de Israel, como um espaço governamental formal do povo judeu, porque existe um olhar de que isso só deveria acontecer no momento da chegada do Messias, né? Então, essa recusa do sionismo enquanto uma matriz de identidade, enquanto um movimento político que oriente a vida das comunidades judaicas, faz com que esses grupos não assumam, evidentemente, o hebraico como uma língua aceitável para o dia a dia e mantenham, seja fora de Israel, seja mesmo em Israel, ou algumas das populações que vivem lá, a utilização do Yiddish como a sua linguagem comum. Uhum. Uhum. Muito louco isso, né? Para quem, só para contextualizar, quem está ouvindo esse episódio não ouviu 2 episódios atrás, a gente falou um pouco sobre a série Nada Ortodoxa e sobre esse universo ultra-ortodoxo e tem explicações exatamente sobre esse tema, mas é muito engraçado você ver como uma língua é um indicativo político também, né? Nesse sentido. Eu acho que as línguas
elas têm uma vinculação bem importante, né, com o que elas representam, quem as usa, elas são uma expressão de adesão ideológica ou de contraposição ideológica muito forte, né? Uhum. Nesse sentido, quando vocês estão falando, por exemplo, do língua morta, ou, digamos, dessas várias décadas que o Yiddish fica colocado em segundo, terceiro ou quarto plano, né? Também a gente pode olhar como uma certa afirmação política no momento da criação do Estado de Israel, essa necessidade de você criar um Estado nacional, e se a gente pensar no nacionalismo, sempre é muito forte num país você ter uma língua, uma lei, uma moeda, fronteiras, né? Então, essa força do Israel precisa ter uma língua, e essa língua vai ser o hebraico moderno, do Renascimento, né? A política interna em Israel para negação da língua Yiddish e para recusa da continuidade da utilização do Yiddish foi uma das coisas fortes que comprometeu a continuidade e, digamos, a difusão do Yiddish entre outras gerações, né? Também é uma postura política do movimento sionista relacionado à criação de uma nova imagem do judeu moderno que não tem mais a ver com aquele judeu que vivia na diáspora. Uhum. Sim. A Anitta lembrou aí de nada ortodoxa, né, que a gente já discutiu aqui, não ia eu com isso. Como que você analisa essas novas tendências de produções em Yiddish? Você acha que essas séries atuais podem fazer com que o Yiddish entre na moda, que as pessoas busquem aprender a língua dos seus antepassados a partir disso? Olha, eu acho que isso já acontece. Vocês mencionaram, né? Tem o Nada Ortodoxa, que mais recentemente está aí tendo muita audiência. Stissel também, né, teve 3 temporadas, e eu acho que também nesse universo que associa o Yiddish com o universo ortodoxo, o Menashe também, o filme, né? Eu lembraria, por exemplo, tem uma websérie que é de 2 canadenses que chama Eat Life Crisis, que é uma coisa um pouco mais humorística, um pouco menos associada a esse universo ultra-ortodoxo, quer dizer, são 2 rapazes em situações bastante cômicas e bastante relacionadas a um dia a dia da vida moderna, né, dos jovens de hoje em dia, e também em Yiddish. E eu acho que isso também já mostra um novo olhar, né? E que é um novo olhar que eu acho que também está associado a também novos pensamentos em relação às questões de identidade. A gente está falando aqui de identidade judaica, mas eu lembro que aí, mais contemporaneamente, a gente tem um universo mais amplo do que só a população judaica interessada na língua Yiddish. Então, vários centros universitários. Se a gente pegar o Yiddish Book Center, né, a gente tem pesquisadores não judeus trabalhando nesses centros e trabalhando com afinco, interessados, reconhecendo a beleza da língua, reconhecendo a sua diversidade e potencial, digamos, expressivo, né? Então, acho que a gente já ultrapassou a fronteira só do Yiddish, língua da identidade judaica. Eu acho que ele diz coisas a mais pessoas, né? E se a gente pegar nos últimos anos a quantidade de seminários, a quantidade de cursos de verão, a quantidade de festivais de música, de teatro, de literatura, é realmente impressionante, né? A retomada de algumas peças em Yiddish na Broadway, já existe essa retomada. Eu acho que nesse momento, que a gente está aí num momento esquisito da internacionalização, por causa das histórias todas de pandemia, etc., a pergunta é um pouco como isso segue, mas o interesse está dado. Acho que e não só pelos descendentes. Eu acho que os descendentes que tiverem interesse agora têm onde buscar, né? É mais simples você conseguir se aproximar novamente. Mas é mais amplo do que só dos descendentes. Alguns exemplos sobre
acho que como o Yiddish às vezes é mal compreendido, acho que um exemplo legal é no próprio livro que inspirou a série Nada Ortodoxa. Ela sempre falou o Yiddish e ela sempre considerou o Yiddish uma língua menos intelectual, vamos dizer assim, porque os livros aos quais ela tinha acesso em Yiddish eram todos censurados e a leitura para ela era feita em inglês. E foi depois que ela entrou na faculdade, a autora do livro, a Deborah Feldman, que ela descobriu o gigante universo que tinha em Yiddish, de poetas, escritores, e quem contou isso para ela foi um professor da universidade que não era judeu e tinha bastante conhecimento sobre a cultura Yiddish, e foi algo que impressionou muito ela, e acho que pode impressionar qualquer um que encare o Yiddish como uma língua apenas dos ultra-ortodoxos. E também acho legal falar sobre a importância que essa série Nada Ortodoxa deu para o Yiddish, no sentido de colocar todos os atores para aprenderem Yiddish. Eles contam um pouco sobre esse processo no making of da série, que também está na Netflix, está separado, para quem não assistiu, acho que vale assistir. E também esse destaque da Broadway, a Malca, que está fazendo com a gente agora o Eu Com Isso, ela trouxe exatamente esse exemplo, que eu não sabia, que o Violinista no Telhado foi feito em Yiddish e ele fez um sucesso absurdo, que as pessoas elas não tinham noção, eu não sei se elas não tinham noção, acho que elas tinham muito interesse e acabou fazendo um enorme sucesso, mais até do que em inglês, né? O que mostra muitas origens. Enfim, só fiz uma divagação, mas vou passar para a minha pergunta agora. Tem uma fala do Amos Oz, ele falou que o hebraico nasceu quando um judeu ashkenazi precisou dizer que amava uma judia sefaradi. Você acha que é possível manter o Yiddish em Israel? E você vê o Yiddish e o sionismo como ideologias opostas? Num sentido, você já falou um pouco sobre isso, mas o que o Estado de Israel tem a ver com o Yiddish hoje? Olha, essa é uma pergunta ampla e eu acho que a gente, da mesma maneira que a gente pode falar sobre todos esses fenômenos, então sobre Yiddish, sobre sionismo, sobre mundo ortodoxo, a gente também precisa olhar o Estado de Israel de uma maneira ampla e diversa, né? Então, eu acho que assim, o Estado de Israel tem seus centros universitários, tem seus centros de difusão cultural, tem seus músicos e seus artistas. O Estado de Israel ele não é um pensamento monolítico que toma uma decisão e segue uma linha. Uhum. Eu vejo hoje em dia mais espaço e mais reconhecimento à influência, presença e importância do Yiddish na cultura judaica do que em décadas anteriores. Como eu tinha dito antes, também acho que em Israel se revisita essa orientação cultural do que significa educação, do que significa um reconhecimento próprio enquanto israelense, enquanto judeu israelense, porque já existe uma certa garantia, digamos, da permanência do Estado de Israel. A literatura hebraica é consagrada, o hebraico enquanto idioma, a gente não coloca mais em questão que ele está consolidado, né? Então, nesse sentido, é mais simples você ter mais espaço para um revisitar. E esse revisitar, evidentemente, é do Yiddish, mas imagino que a Raquitia tem mais espaço, o Ladino tem mais espaço. Então, essa pluralidade cultural que compõe o universo da cultura judaica e do qual o Estado de Israel é herdeiro e pode ajudar a fomentar e beber dessas fontes, ele é menos ameaçador, né? Agora, qual vai ser a política em relação a isso? Sempre depende muito de quem estiver à frente das definições de políticas culturais. É claro que eu sou da opinião que política cultural acontece mesmo sem política cultural. Você pode ter, sei lá, um governo querendo esmagar ou sufocar uma determinada tendência, uma determinada linha, um determinado braço da cultura, e existem outros canais, outros espaços de manutenção dessa cultura que não passa só pelas ações governamentais.
Agora, por outro lado, quando você tem estrangulamento econômico, quando você tem proibição de uso de determinados temas ou de determinadas linguagens em livro didático, quando você tem menos espaço nos recursos culturais, televisão, rádio, etc., isso realmente sufoca. Eu não vejo especificamente que seja esse o foco ou o tema do governo ou do Estado de Israel nesse momento. Acho que tem muitas outras coisas que talvez fossem mais relevantes ou centrais do que essa questão do espaço cultural, especificamente do Yiddish, né? Acho que essa é uma questão que já foi. Uhum. O Sholem Aleichem foi uma escola importante na história da comunidade judaica paulistana, né? O que essa escola tinha de especial e como o Yiddish se propagou no Brasil? Olha, eu estudei no Scholem toda a vida, né? Eu estudei do jardim até o que seria o fundamental. E já num momento em que o Yiddish começava a perder força. Eu sou uma das últimas gerações da escola, me formei em 79, né? Uhum. E agora, quando a gente olha, né, para os materiais que se utilizavam na escola e para o tipo de festividade, a gente está falando de uma escola que se construiu em cima de um compromisso de dar continuidade à riqueza da cultura Yiddish no Brasil. Não dá para a gente falar do Scholem sem a gente falar da Casa do Povo como um todo, né? Porque a Casa do Povo ela é herdeira desse projeto de manutenção do universo da cultura Yiddish, a partir da vinda dos imigrantes da Europa Oriental para o Brasil, né? E isso como um projeto pensado que envolvia círculos literários, corais, produção de imprensa, teatro, clubes de jovens e a formação da escola. Então, a escola era desses caminhos da vivência de reprodução, digamos, dessa experiência cultural aqui no Brasil. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu no Uruguai, isso aconteceu na China, no Chile. Então, todas essas instituições elas são meio que vinculadas como se fosse uma rede, que eram vinculadas ao ICUF, que é um movimento, né, do Yiddish Kulturat Verband, a rede da cultura Yiddish, que foi formalizada em 1937 na França, quando já estava muito claro que o nazismo estava prestes a começar já estava em curso, né? Ainda não como com a guerra, mas todas as pressões contra as populações judaicas já estavam colocadas, né? E aí esse grupo que se encontra em Paris cria esse compromisso de que os imigrantes em todas as suas comunidades criariam núcleos de difusão da cultura Yiddish. Então, no Scholem, o Yiddish estava na literatura, ele estava nas festividades, então as músicas, eu lembro de memória infantil, né? As canções de Pesach eram em Yiddish, canções de Rosh Hashanah eram em Yiddish. As cartilhas, a gente olhando lá na biblioteca da Casa do Povo, você encontra as cartilhas, e eram cartilhas que você vê, por exemplo, textos sobre o descobrimento do Brasil, textos sobre Tiradentes, textos sobre Castro Alves, escritos em Yiddish, né? Então, era uma certa estratégia de você vincular o ensino da cultura e da história local utilizando letras, né, em Yiddish, e o idioma como uma das formas de você fazer essa difusão do que era essa cultura brasileira, mas a gente vai olhar, ela está em caracteres hebraicos, etc. Isso é bem curioso, né? Que o Yiddish ele é escrito com as letras em hebraico. Ele é mais parecido com quando a gente usa o alfabeto, vou colocar entre aspas aqui, só porque eu não sei o termo técnico, normal, que a gente usa no Brasil, no inglês,
no alemão, mas as letras são em hebraico, né? Isso foi uma coisa que me deixou bem curiosa quando eu vi pela primeira vez. E, Lilian, aproveitando que você começou a falar da Casa do Povo, o que é a Casa do Povo hoje? Como ela trabalha o Yiddish? E onde as pessoas podem procurar estudos de Yiddish em São Paulo, outros grupos que você conheça pelo Brasil? Por onde começar para quem quer ir atrás dessa língua? Então, a Casa do Povo, como eu estava mencionando antes, né, ela foi fundada, o edifício que está lá no Bom Retiro, na Rua 3 Rios, é de 53. Ela teve uma atividade muito intensa até os anos 80, inclusive com o teatro, né? O Teatro Yiddish foi muito importante em São Paulo, impressionantemente importante, seja o teatro amador, seja o teatro profissional. E um dos braços da Casa do Povo era o Taíbe, que também teve muito atuante, aí já teve atuante até a década de 90. Né? E aí, da mesma maneira que a gente teve uma certa evasão da população judaica do Bom Retiro para os outros bairros, questões financeiras que as instituições judaicas muitas vezes passam, uma dificuldade, digamos, de financiamento e também, acho que do próprio perfil do universo de concentração dos interesses, né, dessa população naquele momento. Então, esses 20 anos, digamos, entre 90 e 2010, a Casa do Povo seguiu a sua atividade com uma importante atuação com o pessoal de terceira idade, com debates políticos. Acho que tem uma coisa clara aí, né, do quanto a Casa do Povo sempre teve essa sua vinculação combativa a regimes autoritários, da mesma maneira que tinha esse combate ao fascismo. Tão necessária hoje, né? E aí é isso, quer dizer, da mesma maneira como se combatia o fascismo na Europa, as pessoas combatiam o Getúlio Vargas e o Estado Novo aqui. Então, muitos militantes, né, muitos membros envolvidos nessa luta contra os regimes autoritários, seja do Getúlio Vargas, seja da ditadura militar, e aí com o preço que isso também teve para essas pessoas, né? Então, mais ou menos a partir de 2006, a gente fez uma retomada, fazendo um seminário sobre a história da escola. A gente, inclusive, fez uma publicação que se chama... Já vou lembrar já. Eu repito, já vou me lembrar o nome do livro. Sem problema. Vanguarda Pedagógica, né? Nós fizemos um seminário que se chama Vanguarda Pedagógica, retomando a história do Scholem, e a partir daí isso foi retomando um movimento de ex-alunos e outras pessoas interessadas que não se conformavam com aquele centro de tanta influência, né, na vida das pessoas, com todo o vanguardismo que ele teve do ponto de vista das artes, das experiências pedagógicas, mesmo dos usos linguísticos variados, né, da sua abertura para a diversidade. Então, a gente conseguiu, retomando entre ex-alunos e outros interessados, criar esse espaço de revisitar o que seria a Casa do Povo e o seu lugar hoje em dia. Nesse sentido, o Yiddish é um dos aspectos importantes da Casa do Povo. Ele está muito presente na biblioteca, que a gente reinaugurou no ano passado. Tem um acervo Yiddish de extrema importância, tem mais de 5.000 livros em Yiddish, coisas importantíssimas lá. Né? A gente teve já o grupo de Yiddish que se reunia semanalmente. Nesse momento, a gente não tem se encontrado, mas a gente tem o Círculo de Reflexão, que também é uma atividade importante, que acaba tendo essa interface com os temas judaicos. Né? E a gente se associou a outros grupos que têm feito coisas importantes do Yiddish. Então, o pessoal do Centro de Memória do Museu Judaico tem cursos regulares de Yiddish. O pessoal do Rio de Janeiro tem um trabalho maravilhoso, né? O pessoal da PUC do Rio de Janeiro, inclusive num trabalho de educação infantil, eles têm o Viver com Yiddish, que faz um trabalho de ir nas escolas de educação infantil e contar histórias em Yiddish para as crianças, de produção de música em Yiddish, também renovada.
Os festivais de klezmer, todos os anos a gente tem tido o Festival Klezmer em São Paulo. Klezmer Muitas é vezes música até... típica Yiddish, é isso? Isso, porque acho que o Yiddish, o klezmer tem uma vertente que também vem desse universo da cultura da Europa Oriental, né? Então, vários dos grupos que tocam klezmer, alguns deles, e quando tocam com letras, muitas vezes as letras são em Yiddish. E eu vou preciso contar, né, que meu primeiro contato com Yiddish foi com a avó de um ex-namorado que falava Yiddish, a dona Cirla, e eu confesso que as primeiras expressões que eu aprendi, em geral, eram xingamentos, palavrões, né? O Yiddish, ele é uma língua conhecida, em geral, por essas expressões, palavrões, enfim. Muitas delas, inclusive, foram incorporadas no vocabulário dos judeus. Se você pudesse numerar 3 das suas expressões favoritas em Yiddish, Não precisa ser palavrão, mas eu acho que você gosta, né? Porque, inclusive, é isso, né? Eu penso um pouco sobre isso, né? Eu acho que essa coisa do quanto o palavrão e as gírias, às vezes até desagradáveis, eu acho às vezes preconceituosas, que acabam... Tem várias mesmo. Sendo incorporadas, né? Eu acho que elas são um pouco caricatas e também elas têm uma cara de uma geração que acabou sobrando com isso, né? Então, assim, tinha uma coisa muito mais rica e muito mais ampla, e o que acaba ficando é um pouco aquela língua código que você usa ou quando você quer que a criança não entenda, ou quando você quer que o seu vizinho não entenda, e às vezes de uma maneira realmente desagradável e, né, ruim. Mas assim, acho que tem outras expressões que são bem legais e interessantes, e que a gente acaba usando no dia a dia e vendo interessante, por exemplo, outro dia a gente lembrou de billig wie Borscht. Billig wie Borscht é tão barato como Borscht, né? Quando você vê um produto que está em promoção, ou alguma coisa assim, você fala, isso é billig wie Borscht. Peraí, deixa eu ver se eu aprendi. É billig wie Borscht? Billig wie Borscht. Não vou nem me atrever. Eu gosto de Sis versus Ainaid. Essa eu não vou nem tentar. Sis versus Ainaid é quase como se a gente dissesse assim, do tipo, nossa, como é duro ser um judeu. E isso é meio essa expressão, porque as línguas elas são antropocêntricas, né? Elas são autocentradas. Então, quando você fala como é duro ser um judeu, é quase como você está dizendo como é duro viver, como é duro ser um homem, como é duro ser uma pessoa. Igual né? aquela expressão da Mafalda, personagem do Kino, né? De todo mundo, né? Das pessoas de todo mundo, logo a mim coube ser eu. Acho que é um pouco essa maneira que a gente se vê e fala, né? Do momento que está vivendo. E aí é uma das expressões que a gente acaba usando. Mas são muitas. Se eu lembrar, sei lá, se tem mais alguma aqui, são muitas, e muitas belas também, né? Que eu acho que a gente, às vezes, fica com os xingamentos ou com as palavras mais desagradáveis, né? E aí, com essas coisas do dia a dia, schlepper, schmatter, são essas coisas que estão ao redor da gente e que acabaram sendo incorporadas na linguagem, né? No inglês tem muito isso, mais do que no português até, claro. Inclusive no inglês não são só os judeus que falam, né? Acho que aqui no Brasil é um pouco mais reservado aos judeus, mas no inglês tem coisas que ficaram muito marcadas, que todo mundo entende, né? Sim. Tipo, chutzpah. Acho que esse pedaço que às vezes a gente também diminui um pouco, né? Porque nos Estados Unidos, acho que você tem essa questão os ortodoxos que seguiram falando Yiddish, etc. Mas a imigração judaica norte-americana foi muito numerosa, muito volumosa e com um lugar na cultura do cinema, do teatro, gigantesco, seja da composição musical, seja dos roteiristas, seja dos produtores de cinema. Então, a presença desse tipo, seja dos temas, seja do tipo de linguagem, ela é massiva, né?
Uhum. Então, e mesmo se a gente pegar a música, né? A gente falava antes da música klezmer, mas assim, parte das músicas que a gente reconhece como músicas em Yiddish relevantes e importantes foram gravadas por grandes figuras da música norte-americana, porque elas faziam sucesso em Yiddish. Então, você fica perguntando, bom, mas qual é o interesse dessas pessoas de cantarem em Yiddish? Porque eles tinham um enorme público para atender, né? Uhum. Sim. Lilian, eu nem acredito que já passou todo esse tempo que a gente está conversando, nosso tempo está no final. Foi muito legal. Assim, vou falar, excedeu as minhas expectativas do quão rica foi essa conversa. Eu sei que o Yiddish Muito faz mesmo. muito parte do imaginário judaico, da construção da identidade judaica, mas foi muito, muito legal. Queria te agradecer demais e te convidar a voltar mais vezes para a gente falar desse assunto que realmente foi muito legal. Muito obrigada, Lilian. Para mim também estar com vocês. Acho que é um prazer poder dizer para as pessoas que sempre que elas têm a oportunidade de assistir um filme, de ouvir uma canção, de ver um documentário, de ler os autores da literatura Yiddish, Sholem Aleichem, Pérez, mesmo, né, Isaac Bashevis Singer, se a gente pensar mais modernamente, um grande autor da língua Yiddish, que elas procurem, que a gente tem muitos canais seja dos consagrados, seja dos que estão produzindo mais recentemente, e elas só têm a ganhar, porque o Yiddish é uma língua doce, é uma língua do humor, é uma língua da riqueza, do contato humano. Uhum. Então, eu acho que realmente quem tiver interesse e quiser procurar vivenciar, não é só uma questão do ser judeu ou não ser judeu, o Yiddish é para todos, e o Yiddish acho que tem muito a dizer para todas as pessoas. Legal, Muito fica a obrigada, dica aí Lilian. para quem está ouvindo, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!